Olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. O discípulo amado João escreveu: veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1,11. Jesus fez tudo o que pôde para salvar seu povo da destruição eminente de sua amada cidade. O amor de Jesus por seu povo, ele é infinito. Jesus repetidamente apelou para que o povo se arrependesse e aceitasse o seu gracioso convite de misericórdia. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é um Salvador de coração quebrantado. Eu fico impressionado de como a Palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. E no estudo de hoje sobre Jesus e seu comportamento quando esteve aqui na Terra, com certeza aumentará ainda mais o seu conhecimento sobre o tema do grande conflito. Qual foi a atitude de Jesus para com o seu povo e a resposta deste à sua graça? O que essa atitude revela sobre o amor de Deus? Que instrução Jesus deu ao seu povo para salvá-lo da vindoura destruição de Jerusalém? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler agora o que está escrito na Palavra de Deus. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Lucas capítulo 19, versos 41 a 44. Tendo saído do templo, Jesus caminhava e os seus discípulos se aproximaram dele para fazê-lo observar as construções do templo. Um dos discípulos lhe disse: Mestre, vê que pedras e que construções? E como alguns falavam a respeito do templo, que era lindo e construído com belas pedras, Jesus então lhes disse: Vê tudo isto? Todas estas grandes construções? Em verdade vos digo, dias virão e que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, versos 1 e 2. O templo de Jerusalém foi a concretização de um desejo do rei Davi, que providenciou tudo para que seu filho Salomão pudesse então construí-lo. O templo de Jerusalém foi edificado por Salomão no ano 1005 a.C. Depois foi reconstruído por Zorobabel em 515 a.C. Posteriormente, foi restaurado por Herodes o Grande a partir de 20 a.C. O primeiro templo de Jerusalém foi construído no cume do Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, mas foi destruído por Nabucodonosor II, rei da Babilônia, em 587 a.C. Confira depois lendo 2 Reis capítulo 25 e 2 Crônicas capítulo 36. Se você preferir também, leia Jeremias capítulo 52. O segundo templo foi reconstruído depois que os judeus retornaram do cativeiro babilônico. 500 anos depois, o templo, desgastado por causas naturais e ataques de inimigos, foi restaurado por Herodes o Grande, tendo sua restauração sendo concluída no ano 64 da nossa era. No entanto, no ano 70, o templo foi
completamente destruído por Tito, futuro imperador de Roma, e até os dias atuais não foi reconstruído novamente. Segundo o historiador Flávio Joséfo, em sua grande obra A Guerra dos Judeus, cerca de 1.100.000 habitantes foram assassinados durante o cerco e o ataque romano de Jerusalém. Jesus sabia que a cidade seria devastada no ano 70. Por isso disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lucas capítulo 21, verso 6. As duas destruições do templo coincidem com as duas destruições de Jerusalém, cidade que foi berço da fé em Deus, verdade, organizada como cidade há mais de 2.600 anos antes de Cristo e foi fundada por Sem, filho de Noé. No entanto, foi palco de atrocidades contra os que falavam em nome de Deus. Jerusalém prossegue como sendo ponto de conflitos religiosos nos dias atuais, embora seja a cidade sagrada dos judeus, cristãos e muçulmanos. Ao sair do templo naquele dia, os discípulos de Jesus admiraram a sua restauração. Na época de Jesus, o templo ainda estava em reformas e construções, aos quais seriam concluídos, como eu já disse aqui, no ano 64. Os evangelhos não revelam qual discípulo se dirigiu ao mestre para elogiar as pedras e as construções do templo. Ao profetizar a destruição do templo de Jerusalém, Jesus não desconsiderou a engenharia ou arquitetura do seu tempo, mas com o coração quebrantado quis ressaltar o templo do Espírito, que é indestrutível e é onde se deve erguer o altar resplandecente de uma consciência pacífica pelo dever moral que deve ser cumprido, o meu e o seu coração. O templo de Jerusalém, restaurado por Herodes, foi uma manobra para conquistar a simpatia do povo de Israel para seu reinado, e não porque ele estava disposto a homenagear o Deus de Abraão. Ele não tinha legitimidade judaica e queria então compensar este fato por meio de uma majestática homenagem à fé de Israel. Ao longo da história da humanidade, o ser humano sempre considerou a importância de demonstrar sua fé por meio de imagens, templos, rituais e procedimentos externos que pudessem agregar mais devotos. A devastação do Templo de Jerusalém, o mais belo e significativo templo religioso construído pela arquitetura humana ao longo da história, bem representa uma mensagem da lei natural de adoração aos que cultuam a Deus somente pelas aparências, buscando suas glórias e ambições. No ano 70, 6 anos depois de sua conclusão, em 64, o templo foi completamente destruído por uma rebelião de soldados romanos que se revoltaram contra os judeus que não assimilaram a fé que defendiam. Desejo para você uma semana extremamente abençoada na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Deus bendito, ao refletir sobre o episódio da profecia que Jesus Cristo fez sobre a destruição do templo, podemos ver que o seu coração estava quebrantado e recheado de amor pelas suas criaturas. Não permita, bondoso Deus, que a fé falaciosa, a fé apenas na religiosidade, não tenha poder para nos impedir de te adorar verdadeiramente, de te buscar verdadeiramente, Senhor. Nós queremos sentir o que o Senhor sentiu por aquelas pessoas que iriam morrer por não atentarem para as suas palavras.
Nós estamos também na iminência do segundo retorno de Teu Filho amado Jesus a este planeta para vir nos buscar. Ajuda-nos a estarmos atentos às profecias que indicam o breve retorno de Jesus e que possamos estar preparados para este dia. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!